Estão faltando horas no seu dia? Dias na semana, semana no mês? Tá faltando mês no ano? Você fica aí pensando que talvez você precisasse de 48 horas no dia para dar conta de tudo que você gostaria de fazer? Suspeitei desde o princípio. Você deve estar aí pensando: quem poderia te defender desse maldito tempo que tá voando? Mas você não contava com a minha astúcia de vir aqui te ajudar. Fica tranquilo, não sou o Chapolin Colorado. E se você não tá entendendo nada disso que eu tô falando, fica aqui no vídeo que isso não vai interferir. Eu sou Dani Lui e eu quero te ajudar a simplificar a sua vida para que você tenha mais tempo e seja mais produtivo. Primeiro é importante entender o que é o conceito de simplificação. Simplificar é justamente tirar da sua vida tudo aquilo que faz você perder seu tempo e seu dinheiro. Que tal? Então vem comigo que a gente vai resolver isso agora. Nesse vídeo, então, eu vou te ajudar a ganhar produtividade e a simplificar a sua vida. Você não tem ideia do quanto a sua vida vai ficar mais simples e o quanto de tempo, quantas horas você vai ganhar na sua semana se você aplicar essas dicas simples que eu vou te ensinar aqui. Você não tem ideia. Fica comigo até o final que a gente vai fazer as contas de quantas horas vão sobrar na sua semana. E o que você vai fazer com esse tempo? Bom, você vai investir no seu negócio, talvez, para poder ganhar mais dinheiro, ou então para fazer as coisas que verdadeiramente importam na sua vida. Enfim, o tempo é seu, você faz com ele o que você quiser, tá bom? Só não dá para ficar perdendo tempo do jeito que você está perdendo. Então, siga-me os bons. Enquanto isso, dá seu like aqui, se inscreve no canal e vamos lá para a primeira dica para simplificar a sua vida e aumentar a sua produtividade. Primeira dica: tenha uma agenda e planeje a sua semana. 1 hora do seu final de semana que você invista para planejar o dia e a hora em que você vai fazer cada tarefa da sua semana, isso vai fazer com que você ganhe no mínimo 3 horas por semana. É isso, porque você gasta no mínimo meia hora. Vai por mim. Eu sei porque eu era essa pessoa. Você gasta no mínimo meia hora do seu dia pensando qual é a próxima coisa que você vai fazer e se aquela tarefa você vai fazer hoje, se você vai fazer amanhã, se você vai fazer ela agora de manhã, se você vai deixar para fazer à tarde. E com isso você vai gastando o seu tempo e a sua cota de energia. Detalhe, existe uma cota de decisões que a gente consegue tomar ao longo de um dia. E quanto mais você gasta essa cota de decisões decidindo o que você vai fazer ou não, piores decisões você toma, porque você precisa economizar a sua cota de decisões para tomar as decisões que realmente são importantes na sua vida. E é por isso que tem tanta gente fazendo na vida e não prosperando por conta disso. Você entende o que eu quero dizer? É o seguinte, dica 1. Não adianta fazer lista de tarefa, tá? Essa história de fazer lista de tarefa para o seu dia, tipo assim, amanhã eu tenho que fazer essas 15 coisas. Ou então, na semana eu tenho que fazer essas 30 coisas. Não, essa lista, ela só vai te deixar frustrado e ansioso. Por quê? Se você fizer uma lista e não colocar o dia e o horário para fazer cada tarefa, primeiro, não vai dar tempo de fazer tudo, você vai ficar frustrado. Segundo, você vai passar o dia e a semana ansioso pensando assim: será que vai dar tempo de eu fazer aquilo? Será que vai dar tempo de eu fazer aquilo outro? E aí você acaba confundindo e deixando de fazer coisas importantes. E isso vai te gerando ansiedade e frustração ao mesmo tempo. Eu não quero isso para você, tá? Dica número 2, deixe nessa agenda espaços para os imprevistos. Por quê? Eles acontecem. Tipo, uma coisa que talvez você imaginava que ia demorar 1 hora, pode ser que demore 1h30 ou 2 horas para você fazer. E alguma coisa que você nem estava pensando que poderia acontecer, vai acontecer. A gente sabe, os imprevistos vão acontecer. Então você precisa deixar aí umas brechas na agenda para os imprevistos, tá bom? Com isso, só de pegar 1 hora do seu fim de semana para planejar o dia e a hora em que você vai fazer cada atividade da sua semana, você já ganhou aí 30 minutos por dia, ou seja, 3 horas e meia na sua semana. Segunda dica,
comece pelo mais importante. O que é isso, Dani? Em vez de passar o dia, não sei se você já teve essa sensação, de você começa de manhã já se sentindo pressionado porque você tem que fazer alguma coisa importante. Às vezes é um relatório, às vezes é um telefonema, às vezes é mandar uma simples mensagem que você tem que mandar, mas por alguma razão você resolve não fazer aquilo como sua primeira tarefa. E aí você passa o dia incomodado e de certa forma estressado, pressionado, porque você tem que realizar determinada tarefa, mas você começa por outras. Provavelmente pelas mais fáceis, é o que todo mundo faz. Se tem alguma tarefa que é um pouquinho mais complicada ou que te tira da zona de conforto, a tendência é que você vai deixando ela para depois. Aí tem um segredo que eu preciso te contar. Se você fizer essa tarefa antes das outras, primeiro, você vai gastar muito menos tempo fazendo essa tarefa e segundo, você vai passar o dia confortável. Se você deixa para o final do dia aquilo que te deixa desconfortável, você passa o dia inteiro desconfortável. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, não faz o menor sentido você deixar por último. Então comece pelas coisas mais importantes. Por exemplo, hoje eu preciso pedir um medicamento na farmácia. Eu não posso esquecer porque eu não posso ficar sem esse medicamento. Então vai lá e como primeira coisa, você já faz isso. Já começa fazendo aquilo que vai te deixar ansioso, tá? Assim que você perceber a ansiedade chegando, você já faz essa tarefa. E se não for uma coisa rápida? Se não for uma coisa que dá para fazer na hora, aí vem a dica. Agora que você já tem aquela sua agenda que você planejou no fim de semana, com dia e hora para fazer cada coisa, e você deixou aqueles intervalos, você consegue encaixar essa tarefa para não ficar tendo que lembrar, para não ficar com essa história de eu não posso esquecer de pedir o medicamento na farmácia. Não. Você vai lá na agenda e coloca que na hora do almoço você vai ligar na farmácia e vai pedir o medicamento. Percebe como as coisas começam a funcionar e a sua vida vai ficando de fato mais simples? É o meu testemunho. Estou aqui te dando o meu testemunho de mudanças que eu fiz e facilitaram absurdamente o meu dia a dia. Bom, dica 2. Fazer agenda é treino, tá? Então assim, eu sei, na primeira semana, uma pessoa que não tinha agenda, que ia fazendo as coisas de maneira toda atropelada, passava semanas e semanas e os dias só apagando incêndio e vai fazendo as coisas conforme elas vão aparecendo. Não fica achando que da noite para o dia você vai ser a pessoa mais organizada do mundo, você vai começar a fazer sua agenda e tudo vai caber e quando chegar na sexta-feira você fez tudo que você planejou. Claro que não. No começo, você vai perceber que você mais não fez as coisas que você planejou do que você fez. Faz parte do processo. A agenda é treino. Então a dica é persistência. Continua planejando sua agenda no fim de semana, que daqui a pouco você vai ver o salto que a tua vida vai dar. Com essa história de começar pelo mais importante, agora você vai ficar de boca aberta. Você ganha 1 hora no mínimo do seu dia. 1 hora. Sabe por quê? Porque cada vez que você desvia o foco do seu pensamento para lembrar das coisas importantes que você não pode esquecer de fazer e que você deveria fazer hoje ou ao longo dessa semana, você perde a concentração. E aí você leva mais tempo para fazer a tarefa que você está fazendo. 1 hora no seu dia é o que você ganha quando você começa pelas tarefas mais importantes. E você vai literalmente se livrando delas. Ou seja, você acaba de ganhar 7 horas na sua semana. Terceira dica, ainda da agenda, hein? Só que agora é o seguinte, tenha uma agenda fixa com horários para suas rotinas. Eu vou te explicar. Esse lance da agenda, gente, simplifica tanto a vida. E você já deu um like aqui nesse vídeo? Ai, caramba, põe na agenda. Faz assim, se você não deu like ainda, põe aí na sua agenda, dar um like em todos os vídeos da Dani, porque senão ela vai ficar me pentelhando para dar esse like. Então vai lá e dá esse like logo, assim eu paro de falar isso, tá bom? Vamos lá.
O lance da agenda simplifica tanto a vida que as 3 primeiras dicas para aumentar sua produtividade envolvem agenda. E não precisa ser uma agenda de papel igual a minha. Você pode já usar Google Agenda no seu computador ou agenda do seu celular. Não importa, usa a agenda que você quiser, tá bom? Enfim, pelo amor, acaba com essa bagunça na sua vida e começa a fazer agenda, tá? Agora você vai fazer uma agenda de hábitos e rotinas. Como é que é isso, tá? Porque aí você para de gastar seu tempo decidindo se você vai ou não praticar aquele hábito novo que você quer implantar na sua vida e que horas você vai fazer ou não. Tudo que é importante para você, tudo que precisa ser feito, tem que ter dia e horário na sua agenda. Por isso que eu chamo de agenda fixa. É uma agenda que se repete toda semana. Ela é uma agenda fixa. O que muda de uma semana para outra são os seus compromissos. Mas a agenda de rotinas, ela precisa ser fixa, porque aí se torna hábito. E tudo que se torna hábito fica mais fácil. Você faz no automático. Sabe, da mesma forma que você levanta da cama e escova os dentes? E eu de verdade espero que você faça isso. Espero que isso seja uma rotina na sua vida e isso não precisa estar na sua agenda. Vai chegar uma hora que essas rotinas não vão mais precisar estar na sua agenda, porque vão virar automático. Uma já vai te lembrar da outra. Conforme você vai acabando uma, você já vai se lembrando da outra, tá? Eu vou te explicar melhor. Por exemplo, todas as rotinas que são obrigatórias, tá? Todas as rotinas que são obrigatórias, elas já têm que estar na sua agenda. Tipo, tenho que sair para o trabalho. E aí eu acho muito louco, porque tem gente que nunca parou para fazer essa conta. Por exemplo, a hora da pessoa entrar no trabalho é 8 horas da manhã e ela nunca parou para fazer uma conta de quanto tempo ela leva do momento que ela sai da casa dela, pega a bolsa, pega o celular, pega a chave e chega no trabalho. Então, ela não tem nem ideia de quanto tempo ela leva para chegar no trabalho. E aí, com isso, essa pessoa, ela tá sempre atrasada. Ou seja, ela tá sempre ansiosa, porque ela nunca fez um cálculo de tempo. Simples assim. Quantas pessoas, quantos mentorandos, quantos mentorados eu já tive que eu fiz essa pergunta para a pessoa. Eu falei, tá, mas quanto tempo você leva da sua casa para o seu trabalho? E a pessoa olhou para mim assim e falou, não sei, nunca parei para fazer essa conta. E aí a gente fez essa simples, a gente pegou o Waze, fez essa conta juntos e só isso já mudou a vida da pessoa, já fez com que ela ganhasse tempo ao longo do dia. Por quê? Ela parou de gastar tempo e energia pensando, será que eu saio agora ou saio daqui 5 minutos? Dá tempo de eu ler um pouco de jornal ou não dá? Dá tempo de eu passar na farmácia ou não dá? Faço... Não, você tem que ter noção, você tem que ter consciência das tarefas que você tem para fazer ao longo do seu dia e de quanto demora para fazer cada tarefa. Simples, no começo parece complexo, mas é muito simples. Tem que levar o filho na escola. Que horas que o filho tem que estar dentro da escola? Então, que horas que você tem que sair da sua casa, imaginando que pode pegar um trânsito para que o filho não chegue atrasado. Esse é o horário que tem que estar esse horário tem que estar na sua agenda fixa. É uma agenda que não muda, ok? Existem 4 tipos de rotina. Primeiro, as rotinas obrigatórias. Por exemplo, ir para o trabalho, levar os filhos na escola, essas são obrigatórias com horário. E tem as obrigatórias sem horário. Por exemplo, fazer o supermercado, lavar a louça, são obrigatórias. Porque se você não fizer, a sua casa provavelmente vai virar um caos e a sua vida também. Mas elas não têm um horário obrigatório, elas são sem horário pré-determinado. Segundo tipo de rotina são as rotinas poderosas. Essas são as rotinas que vão ajudar você a aumentar os seus resultados e conquistar os seus objetivos. Por exemplo, a rotina de fazer atividade física, rotina de leitura, de meditação, rotina de fazer um curso, de estudar, aprender coisas novas, arrumar sua cama. Terceiro tipo de rotina são as prazerosas. Eu não sei o que dá prazer para você no seu dia a dia, tá? Mas é um grande equívoco você ficar esperando chegar o final de semana para poder ter prazer na sua vida. Não faz o menor sentido você viver 5 dias da sua semana arrastado
achando que você só pode ter algum prazer no fim de semana. Não, na minha opinião, você devia ter prazer o tempo todo. Mas tem aquelas rotinas que são prazerosas do dia a dia. Por exemplo, de repente é prazeroso para você assistir um pouquinho de Netflix no final do seu dia, assistir um filme, assistir um seriado. Ou, por exemplo, uma rotina prazerosa para você pode ser tomar um café depois do almoço, ou às vezes até tirar um cochilinho depois do almoço, isso pode ser prazeroso para você. E o quarto tipo de rotina é o que eu chamo de rotina kryptonita. São as rotinas que acabam com a sua energia e com a sua vida. Exemplos: apertar o botão soneca do despertador e aí você acaba levantando atrasado. Segundo, pegar o seu celular para olhar as mensagens assim que você se levanta, ou então mal começa o seu dia e você vai lá ver o que está acontecendo nas redes sociais. Isso são rotinas kryptonitas, tá bom? Mas Dani, tá, e o que eu faço com essa informação? Bom, agora eu vou te falar o que você faz, o que você vai fazer com cada tipo de rotina. As obrigatórias, aquelas que têm que acontecer, você vai colocar horário em todas elas, inclusive naquelas que não têm horário para acontecer. Por isso que eu te falei que você vai fazer uma agenda fixa. É uma agenda que não muda a cada semana. Então, sair para o trabalho, você já sabe quanto tempo leva. Então, você sabe qual é o horário que você tem que sair para o trabalho. Aquele horário vai entrar na sua agenda. Buscar filho na escola, aquilo vai entrar na sua agenda. Ir para o seu curso de inglês, ir para a academia, aquilo vai entrar na sua agenda. E aquilo que não tem horário, como por exemplo fazer o supermercado ou lavar a louça, vai entrar na sua agenda com horário também. A diferença é que essas rotinas que são de manutenção da sua vida, mas elas não estão contribuindo para que você alcance os seus objetivos, elas vão ficar para o final do seu dia, tá? Então, você não vai mais começar o seu dia justamente fazendo rotina de manutenção. Como, por exemplo, eu começo o dia já organizando a casa, lavando a louça, colocando a roupa para lavar. Não faz o menor sentido. Você tem que começar o seu dia, que é quando você está com mais energia, você está com mais disposição e melhor capacidade de decisão, fazendo aquilo que é mais importante, que vai te levar na direção da conquista dos seus objetivos. E essas rotinas, que são sim obrigatórias, você precisa delas para poder dar manutenção para a sua vida, para poder viver, para poder, enfim, fazer o que você precisa, mas elas não têm horário obrigatório, elas vão ficar para o final do seu dia, tá? Então, todas as suas rotinas obrigatórias, elas vão para a sua agenda fixa com o horário certo. As rotinas poderosas, o que você vai fazer? Você vai começar agora a escolher uma nova rotina por semana para incluir na sua agenda fixa com horário para acontecer. Se uma nova por semana for muito exaustivo para você, aumentar uma rotina nova por semana, você pode incluir uma nova por mês, tá? Eu quero te dar um exemplo de como é a minha rotina matinal hoje, e aí eu vou te contar que eu fui colocando um novo hábito por vez. E como que é a minha rotina matinal hoje? Eu me levanto, faço um treino de 15 a 20 minutos, um treino forte de atividade física de 15 a 20 minutos, tomo um banho frio, tomo um banho natural, mesmo no inverno, depois eu medito, depois eu pego o meu caderno de gratidão, escrevo 10 coisas pelas quais eu sou grata, escrevo os meus objetivos, meus 10 objetivos para esse ano, meus 10 objetivos de vida, e só depois eu vou tomar o meu café da manhã, sentada, com calma, e como eu tomo café da manhã sozinha, eu aproveito para assistir a uma aula, aprender alguma coisa. Então percebe, o meu começo de dia, ele é extremamente poderoso. Eu não pego o celular para ver o que está acontecendo na rede social. Eu não pego o celular para ver quem me mandou mensagem ou os e-mails que chegaram. Mas nem sempre foi assim. Eu já fui aquela pessoa que achava que sendo workaholic eu estava sendo produtiva. E teve uma época da minha vida que quando o despertador tocava às 6 horas da manhã, a primeira coisa que eu fazia era olhar os meus e-mails para ver se tinha algum e-mail importante do trabalho.
E sabe o que eu vejo que acontece hoje? Eu sou muito mais produtiva e muito mais próspera não fazendo isso assim que eu acordo. Mas de novo, né? Isso levou um tempo para ser implantado. Eu não sou a Mulher Maravilha. Eu simplesmente fui implantando um novo hábito depois que o antigo, o primeiro, já estava implantado na minha vida. E é isso que você vai fazer com as suas rotinas poderosas. Você vai colocar uma nova por semana ou uma nova por mês na sua agenda com horário para ela acontecer. Você quer ler? Qual é o horário que você vai ler? Ele tem que estar lá na sua agenda com aquele tempo reservado, tá? Você tem que calcular os tempos também, senão não adianta. Lembra, não adianta você fazer lista de tarefa, porque senão você só vai ficar ansioso e frustrado. O que você vai fazer com as rotinas prazerosas? Você vai tomar muito cuidado com elas. Por quê? Se você não tomar cuidado, elas viram criptonitas. Elas podem se tornar seus inimigos. Por exemplo, assistir um pouco de Netflix, um pouco de TV no final do dia pode ser prazeroso, pode ser relaxante, mas quanto tempo? Se você fica até 1, 2 horas da manhã assistindo um seriado, assistindo filme, com certeza isso é uma rotina criptonita. Deixou de ser uma rotina... Você acha que é uma rotina poderosa, mas na verdade é uma rotina criptonita. Então você vai tomar muito cuidado com a rotina poderosa. Ah, você gosta de tomar um cafezinho depois do almoço? É gostoso? Eu adoro. Mas quanto tempo você fica nesse cafezinho? 40 minutos? E aí você perde 40 minutos da sua tarde? Então, em vez disso, invista 10 minutos da sua tarde, tendo um pequeno prazer no meio do seu dia, que é tomar um cafezinho. Mas não precisa perder 40 minutos. E lógico, o que você vai fazer com o quarto tipo, que são as rotinas criptonitas? Ó, a gente não vai nem discutir, tá? Porque senão a gente vai acabar a relação aqui. Você vai eliminar elas da sua vida. É isso. Eu prefiro ser dura do que ficar passando a mão na sua cabeça e depois você falar assim pra mim, ai, Dani, não deu certo, não consegui. Então é o seguinte, ou você elimina ou o nosso relacionamento acaba agora, tá bom? Com isso, o que eu te dei? Só de você colocar suas rotinas todas na sua agenda, você ganhou 30 minutos do seu dia, que antes você perdia pensando, vou fazer isso agora ou vou fazer isso depois? Saio agora, saio daqui 5 minutos. Aí fica sempre atrasados. É no mínimo 30 minutos do seu dia que eu tô te dando de presente com essa dica. Para esse vídeo não ficar muito longo e não tomar muito do seu tempo, a gente vai fazer um break agora, tomar um café e a gente continua no próximo vídeo.